No vídeo de hoje, breves refutações sobre heresias pregadas na Igreja Apostólica, a igreja mais conhecida como a Igreja da Santa Vó Rosa. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Muitas são as organizações religiosas que, querendo dar a impressão de que seus ensinos são corretos, reivindicam para si o título de Igreja Apostólica, declarando que o título é oriundo de Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Com isso, doutrinas estranhas são formuladas e disseminadas como se fossem realmente apostólicas. É o caso da Igreja Apostólica, uma mistura de ensinos evangélicos, porque utiliza a Bíblia e afirma tê-la como fonte de sua autoridade religiosa, de ensinos católicos dados à exaltação de Maria, imitando em tudo os católicos, que tributam a Maria o culto que se presta a Deus. E por incrível que pareça, algo parecido com o Espiritismo, porque creem na mediunidade da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Enquanto o Espiritismo kardecista ensina que a promessa de Jesus de mandar o Consolador prometido se cumpriu em 18 de abril de 1847 com o lançamento de O Livro dos Espíritos, a Igreja Apostólica afirma com muita ênfase que o Consolador veio na pessoa da Santa Vó Rosa quando ela morreu num acidente de trânsito na cidade de Poá, estado de São Paulo, no dia 26 de outubro de 1970, com 76 anos de idade. Com 60 anos, dissera ela que recebera uma revelação especial de Jesus para fundar a Igreja Apostólica. Então, os líderes interpretam sua morte como um arrebatamento. É a figura central da Igreja Apostólica, no caso, a Vó Rosa. Todo leitor da Bíblia, por menos informado que esteja, nunca chegou a outro entendimento senão este. A expressão Espírito Santo e o Consolador são dois nomes ou títulos para uma só pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo ou o Consolador, indicado por Jesus em João 14. Logo, dois nomes para uma só pessoa. Na Igreja Apostólica, a Igreja da Vó Rosa, isso não se dá. Eles entendem que o Espírito Santo é uma pessoa, como o Espírito de Deus, e o Consolador, prometido por Jesus, é outra pessoa espiritual, no caso, a Santa Vó Rosa. Isso é uma aberração doutrinária e uma verdadeira blasfêmia. O que ensinam é: Jesus cumpriu sua promessa enviando o Consolador, a Santa Vó Rosa, que por meio da Igreja Apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divinos. O Espírito Santo de Deus e o Consolador, Bispo Eurico Matos Coutinho e missionária Odete Corrêa Coutinho, segunda edição, 1985, página 60. Por outro lado, interpretam que o Espírito Santo, denominado Espírito Santo de Deus, é outra pessoa espiritual. Por isso, ensinamos que a Santa Vó Rosa é viva e não morta, pois como santa herdou o poder do Espírito Santo, ainda por outro lado, interpretam que o Espírito Santo, denominado Espírito Santo de Deus, é outra pessoa espiritual. Por isso, ensinamos que a Santa Vó Rosa é viva e não morta, pois, como santa, herdou o poder do Espírito Santo, ainda mais por ser o atual Consolador, e seu Espírito vive para sempre. Da obra O Espírito Santo de Deus e o Consolador, do Bispo Eurico Matos Coutinho e missionário Odete Corrêa Coutinho, segunda edição, 1985, página 48 e 49. Se a Santa Vó Rosa herdou o poder do Espírito Santo, não é ela o Espírito Santo de Deus,
mas é o Consolador na forma de uma segunda pessoa. Estejamos atentos aos falsos profetas. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Há grupos religiosos que pregam que a regeneração ou o novo nascimento se dá no momento em que alguém desce às águas batismais. Os apostólicos creem assim, e o nascer da água se dá no ato do batismo por imersão no reino de Deus. Este é um sacramento instituído por Deus para que os seus filhos cumpram sua justiça e confirmem sua fé e testifiquem haver deixado do mundo e de todo o pecado, a fim de viverem no reino de Deus. Da obra O Evangelho do Reino dos Céus, Bispo Eurico Matos Coutinho e missionário Odete Corrêa Coutinho, segunda edição, 1985, página 76. Vejamos. 2 erros encerram esse ensino. Primeiro, nascer da água não deve ser interpretado como se batizar nas águas. Nascer da água, de João 3,5, significa nascer de novo pela palavra. 1 de Pedro 2:2, Tiago 1:18, com a atuação do Espírito Santo, nascer do Espírito, João 3:5, que convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16, do 7 ao 9. E segundo erro, falar em cumprir justiça é impróprio, porque toda a justiça foi cumprida por Jesus, Mateus 13:15, enquanto a salvação é por misericórdia, Tito 3:5. Os líderes da Igreja Apostólica, da Igreja da Rosa, dizem que Deus, o Pai, precisava da vinda do outro Consolador para revelar a sua doutrina genuína, igual como foi anunciada por Jesus Nosso Senhor. Da obra O Consolador nos Tempos do Fim, Bispo Eurico Matos Coutinho e missionário Odete Corrêa Coutinho, segunda edição, 1985, página 20. E nessa pretensão, como aconteceu com vários segmentos religiosos, a Igreja Apostólica da Vó Rosa se coloca como a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Todo grupo religioso falso usurpa o lugar de Jesus. João 14:6. Textualmente afirma: é bem verdade que em seu início foi a mesma, quase igual às demais organizações religiosas existentes, mas com o preparo da Santa Vó Rosa como Consolador, Deus o Pai e Jesus puderam aperfeiçoar a Igreja e torná-la em uma igreja dirigida diretamente pelo céu. E sob esse governo, a Igreja Apostólica se transformou e é hoje a verdadeira Igreja de Deus sobre a terra. É um abrigo espiritual para milhares que nela encontram a verdadeira salvação. Quem se der ao trabalho de ler os 3 livros base da Igreja Apostólica ficará enfastiado com as atribuições que são feitas a essa senhora. As declarações bíblicas sobre Jesus são transferidas com uma naturalidade impressionante para a Santa Vó Rosa. Vão mais além em honrarias para com a Santa Vó Rosa do que os católicos para com Maria Santíssima. Se isso é ensino apostólico, então os apóstolos ensinaram heresias que desconhecemos e que não estão na Bíblia, pois dessa forma honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1:25. A Igreja Apostólica, a Igreja da Vó Rosa, arroga para si a exclusividade na salvação dos pecadores. A pretensão religiosa é inimaginável, pois afirma: a perfeita obra da redenção nos dias atuais só existe nessa Igreja Apostólica, por meio do Consolador que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus e à perfeita redenção. Como vemos, nos dias atuais, só existe salvação nesta Igreja Apostólica. Isso é uma característica das seitas. Redenção numa organização religiosa e não numa pessoa que é Jesus.
Pedro não ignorava que a salvação ou redenção está na pessoa de Jesus, afirmando: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Paulo, reiterando a suficiência de Cristo, afirma que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Nesse ensino reside o Evangelho verdadeiro. 1 de Coríntios 15, do 1 ao 6. Rosa deve ser o prenome de uma mulher que foi agraciada com o título de Espírito Consolador. Por mais que se procure apoio da Bíblia para provar que esse título tem origem bíblica, nada se encontrará que justifique o título de Espírito Consolador para a Santa Avó Rosa. Entretanto, a Igreja Apostólica ensina que esse nome está apoiado por Apocalipse 2:17. Neste texto, se fala do vencedor que receberá um novo nome que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Assim é justificado o nome Espírito Consolador para a Santa Avó Rosa. Eles afirmam: há no livro do Apocalipse promessas que deveriam se cumprir sobre a vida de uma pessoa que, na verdade, soubesse ser vencedora sobre todas as coisas e com um profundo amor a Ele, Jesus e ao seu reino. Estas promessas se cumpriram na Santa Avó Rosa. A pedrinha nada mais é do que o símbolo do galardão que ela recebeu. E o nome? O nome de Espírito Consolador. Na verdade, durante algum tempo ficou escondido e somente ela o sabia. Porque, muito humilde, nunca nos contava as coisas que Jesus lhe mostrava em relação à pessoa dela. Vejam que isto cumpriu exatamente a palavra de Jesus nessa promessa, escrita por João no livro do Apocalipse. Esse texto foi publicado na obra O Consolador, nos Tempos do Fim, por Primaz Aldo Bertoni e missionário Odete Correia Coutinho, na primeira edição de 1989, página 97 até 99. A autoridade dessa mulher é tanta que só se é igual à autoridade de Maria na Igreja Católica. Eles afirmam: quem diz que crê em Jesus, mas rejeita a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, não crê no poder de Jesus. Ela revela todo o poder e toda a autoridade da pessoa de Jesus. Para isso, preparou a Santa Avó Rosa e deu-lhe todo o poder para que, através dela, pudesse novamente ser compreendido e crido nesta terra, e muitos voltassem a crer nele como realmente é, o verdadeiro Filho de Deus. Comentando Apocalipse 1:18, quando se lê que a Jesus foram dadas as chaves da morte e do inferno, atribui-se à Santa Avó Rosa a mesma autoridade. Ele tem realmente este poder e esta autoridade, e ela, a Santa Avó Rosa, também tem este poder e esta autoridade. Por isso foi possível a ambos formarem esta igreja e foi possível restaurarem a sua verdadeira igreja. E mais, a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, está dando a oportunidade a Jesus de provar que ele é o primeiro e o último, e é aquele que, embora tenha sido morto, entretanto vive pelos séculos e tem todo o poder, tem as chaves, isto é, tem o domínio sobre o império da morte. É um trecho do livro Consolador, dos Tempos do Fim, Primaz Aldo Bertoni, missionário Odete Correia Coutinho, primeira edição, 1989, página 40 e página também 41. Nada se pode falar contra a Santa Avó Rosa, o Consolador, pois abrir a boca ou escrever criticando seus ensinos é cometer o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pregador, por exemplo, que não creia na doutrina tal qual nós a ensinamos nesta igreja, se ele não abrir a sua boca para combatê-la e se não tomar atitude de oposição, não chegará a blasfemar. Mas se o fizer, ainda que seja com o intuito de defender seu ponto de vista, irá blasfemar contra o Espírito Santo que nos ensina a pregá-la. Se pregar contra a Santa Avó Rosa,
peca contra o Espírito Santo, a quem ela representa. Da obra O Espírito Santo de Deus e o Consolador, Bispo Eurico Matos Coutinho e Missionário Odete Correia Coutinho, segunda edição, 1985, página 152. Tal situação impede qualquer manifestação contrária à direção da Igreja Apostólica. Paulo não era tão intransigente, pois recomendava que examinássemos tudo e retivéssemos o bem. 1 de Tessalonicenses 5 e 21. Embora absurdas as reivindicações de igualdade com a pessoa de Jesus, assim declaram os adeptos da Santa Avó Rosa sobre ela. Entendam que Jesus deu o nome dele à Santa Avó Rosa, e dando o nome, deu-lhe o poder, deu-lhe as suas virtudes, deu-lhe um encargo de executar a mesma missão. Por isso é que dizemos que ela tem autoridade e poder inteiramente semelhante ao dele, e foi colocada então como segunda testemunha ao lado dele. Entretanto, os únicos santos da glória de Deus, que têm poder absoluto sobre o céu e a terra, dominando todos os principados e potestades, são o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, o novo Consolador. Da obra do Espírito Santo de Deus e Consolador, Bispo Eurico Matos Coutinho e Missionário Odete Correia Coutinho, segunda edição, 1985, página 21. Oração em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa. O ensino da Igreja Apostólica nesse particular é, por esse motivo, tanto o perdão de pecados, como o mérito de ter a unção do Espírito Santo, bem como ainda outra qualquer súplica, podem e devem ser dirigidos ao Pai, em nome dos três, especialmente de Jesus e da Santa Avó Rosa, o Consolador. Vejamos, atribuir a uma mulher que usurpa o nome e pessoa do Espírito Santo, que diz ter a autoridade de perdoar pecados, a quem também se deve orar, é uma blasfêmia inominável e pode ser considerado um pecado para a morte. 1 de João 5,17. A oração deve ser feita ao Pai em nome de Jesus. João 14, versículos 13 e 14. Manifestando sua crença na doutrina da Trindade, resolveram incluir a Santa Avó Rosa como parte da Trindade. Assim ensinam: sempre houve a Santíssima Trindade formada pelo Pai, pelo Filho primogênito e o Espírito Santo, por causa da perfeitíssima unidade entre os três. Muitos entenderam haver uma só pessoa. Acontece, no entanto, que são três, formando essa unidade espiritual. E no tempo presente, a Santa Avó Rosa, tendo recebido o grande galardão do Espírito Consolador, integra essa unidade. Da obra O Evangelho do Reino dos Céus, Bispo Eurico Matos Coutinho e Missionário Odete Correia Coutinho, segunda edição, 1985, página 17. Vejamos. A Trindade é a crença num só Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 19, Gênesis 1 e 26. Se a Igreja Apostólica integra uma quarta pessoa, a Santa Avó Rosa, intitulada Consolador, então já não seriam três pessoas em um só Deus, mas quatro pessoas. Isso seria então uma quaternidade, e isso é errado. Uma igreja que se diz apostólica e reivindica esse direito de incluir mais uma pessoa, a Santa Avó Rosa, entre as três pessoas da Trindade, deve ser declarada anátema. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Outra heresia: crer em Jesus e crer na Santa Avó Rosa. Jesus afirmou: credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. O que implica reconhecer a igualdade de natureza divina de Jesus com Deus, o Pai. E o Verbo era Deus, João 1 e 1, e servi-lo da mesma forma. A Igreja Apostólica da Avó Rosa ensina que essa mesma aceitação deve existir entre os que dizem crer em Jesus. Devem igualmente crer na Santa Avó Rosa.
E qual o problema se alguém afirmar crer em Jesus e recusar crer na Santa Avó Rosa? Se alguém recusa crer na Santa Avó Rosa, é o mesmo que recusar a crer em Jesus. Afirmam então: aquele que não crê com sinceridade nisto, mas acha que crê muito, é orgulhoso, enfatuado de espírito, uma vez que afirma que não crê na Santa Avó Rosa, porque diz que não precisa crer em mais nada, visto ter Jesus consigo. Em tais pessoas, cumpre-se exatamente este aviso. Não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Da obra O Consolador nos Tempos do Fim, Primaz Aldo Bertoni e Missionário Odete Corrêa Coutinho, primeira edição, 1989, página 58. A heresia do novo Apocalipse. Comentando sobre o livro do Apocalipse recebido por Jesus e transmitido a João, o apóstolo na ilha de Patmos, Apocalipse 1, do 1 ao 10, afirmam os apostólicos que se repetiu o episódio para os nossos dias por intermédio da Santa Avó Rosa. Nosso Deus tem o poder de usar pessoas inteiramente santificadas que herdaram galardão no céu, ou seja, santos, para poder revelar-se aos seus servos na terra e é o que anunciamos a respeito da Santa Avó Rosa. Assim como ele usou santos e anjos do céu para falar a São João, atualmente ele usa a Santa Avó Rosa, que é uma das principais pessoas celestes, à semelhança de Jesus e Maria Santíssima. Ele a usa para dirigir esta igreja apostólica como igreja dele e do Pai, o que ela, a Santa Avó Rosa, o faz usando seu sucessor e primaz dessa igreja, o irmão Aldo Bertoni. Da obra O Consolador nos Tempos do Fim, Primaz Aldo Bertoni, Missionário Odete Corrêa Coutinho, primeira edição, 1989, páginas 29 e 30. Vejamos. Essas declarações são fantásticas. A Igreja Apostólica está sendo dirigida pela Santa Avó Rosa, que é nada mais, nada menos do que uma das principais pessoas celestes comparada a Jesus e Maria Santíssima. De Jesus, a Bíblia declara que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra, Mateus 28:18. Mas se existem mais duas pessoas com poder igual ao de Jesus, no caso, Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, então Jesus não tem todo o poder, pois o seu poder está repartido com mais duas pessoas. Contra essa relação de poder tripartido, Paulo reiterou que Jesus foi colocado à direita do Pai, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, do 21 ao 23. Isso mostra que o poder de Jesus é absoluto e não repartido. Filipenses 2, do 9 ao 11. Quando Jesus anunciou a vinda do Consolador, João 14, versículos 16 e 26, e também João 15, versículo 26, e João 16, versículos do 7 ao 9, ele não falava de uma mulher que iria ocupar o lugar do verdadeiro Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio ficar com os cristãos verdadeiros, e não quando essa mulher, Santa Avó Rosa, morreu. O Espírito Santo prometido por Jesus veio sim, depois da exaltação de Jesus, 10 dias após a ascensão física glorificada de Jesus. Atos 1, do 9 ao 11, Atos 2, do 1 ao 4 e versículo 33. Se essa pretensão da Igreja Apostólica da Avó Rosa promoveu o que eles denominam de doutrina genuína, quando não passa de ensino de perdição, 2 de Pedro 2, do 1 ao 2, então o que pode ser classificado ensino falso por esse grupo religioso? Não é sem razão que Paulo avisou, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 de Timóteo 4:1. Uma blasfêmia inominável atribuir a uma mulher as funções do Espírito Santo junto aos homens. João 16, do 7 ao 11. Várias organizações religiosas reivindicam ser a Arca de Noé. Exemplos dessa pretensão são as Testemunhas de Jeová. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, 1983, página 255. Os católicos, Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, pergunta 168. Agora, surge a Igreja Apostólica e atribui tal analogia à Santa Avó Rosa. Diz ela: nos tempos presentes, anunciamos que a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, é a nova arca da salvação, pois que, à semelhança de Noé, ela anuncia, através de seu sucessor e da realização desta Igreja Apostólica, que estamos nos tempos do fim, ou seja, nos tempos do juízo divino. Assim, cumpre-se a palavra de Jesus quando disse que nos seus dias se daria um fato semelhante ao acontecido nos dias de Noé, e a Santa Avó Rosa, à semelhança da Arca de Noé, constituiu-se na última oportunidade para todos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançar a verdadeira vida. Da obra O Consolador nos Tempos do Fim, Primaz Aldo Bertoni, missionária Odete Correia Coutinho, primeira edição, 1989, página 22, e também da obra O Espírito Santo de Deus e o Consolador, Bispo Eurico Matos Coutinho e missionária Odete Correia Coutinho, segunda edição, 1985, página 62. Veja bem, pessoal. Jesus disse que sua vinda seria como nos dias de Noé, Mateus 24, 37, mas não disse que a Igreja Apostólica seria a Arca de Noé e que ele próprio iria levar sua igreja para o céu, Mateus 24, do 29 ao 31. Simbolicamente, Jesus poderia ser comparado à Arca de Noé, mas nenhuma igreja poderia representar essa arca. 1 de Coríntios 3 e 11. Nada resta à Santa Avó Rosa para ser divinizada. Dentro da Igreja Católica, para alguém ser canonizado e tornado santo, devem ser atribuídos a ele alguns milagres. Na Igreja Apostólica, atribuem-se milagres a ela com muita naturalidade e sem quantidades. Os milagres extraordinários que estão sendo realizados pela Santa Avó Rosa e pelo seu sucessor à frente dessa igreja, o irmão Primaz Aldo Bertoni, comprovam que tudo que temos anunciado é a mais pura realidade e a mais perfeita doutrina. Da obra O Consolador nos Tempos do Fim, Primaz Aldo Bertoni, missionário Odete Correia Coutinho, primeira edição, 1989, página 23. Continua a propaganda de milagres, supostamente, operados pela Santa Avó Rosa, dizendo: grandes milagres e sinais a Santa Avó Rosa já tem operado, provando que estamos na era do Consolador. Da obra O Espírito Santo de Deus e o Consolador, Bispo Eurico Matos Coutinho, missionário Odete Correia Coutinho, segunda edição, 1985, página 63. Se realmente existem milagres atribuídos a ela, então são milagres não verdadeiros. 2 de Tessalonicenses 2, do 9 ao 11. Jesus prometeu a realização de milagres no seu nome, Marcos 16, 17 a 18, e não no nome da Santa Avó Rosa. A heresia sobre a volta de Jesus. Nós, cristãos evangélicos, aguardamos a segunda vinda de Cristo, que virá acompanhado de anjos, arcanjos e querubins.
mas ignorávamos que junto à corte angelical viesse também a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima. Maria, mãe de Jesus, irá ressuscitar quando seu filho voltar e fará parte da primeira ressurreição. Mas nunca esperávamos ler que, além de Maria Santíssima, ainda teríamos uma acompanhante de maior autoridade do que Maria. Desconhecíamos essa informação por falta de apoio bíblico. De acordo com nossa doutrina apostólica, a chamada Segunda Vinda de Cristo se iniciou quando ele pessoalmente manifestou-se a Santa Avó Rosa para prepará-la a fim de ser o outro Consolador e para restaurar sua verdadeira igreja na terra. Ele, Jesus, realmente aparecerá nas nuvens do céu, acompanhado pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima, pelos santos apóstolos e profetas, bem como de toda a corte celestial, no momento em que ressurgirão com ele todos os salvos e santos, os quais já terão deixado os seus corpos e assim ressurgirão redivivos. Dar-se-á, então, o arrebatamento dos santificados que na terra ainda estejam em seus corpos. Da obra O Consolador, nos tempos do fim, Primaz Aldo Bertoni, missionária Odete Correia Coutinho, primeira edição, 1989, página 5. Nunca pensamos que poderíamos ler, em alguma ocasião, que seríamos arrebatados pela Santa Avó Rosa na vinda de Jesus. Dizem eles: Jesus e a Santa Avó Rosa podem vir de um momento para o outro arrebatar sua igreja, a mais perfeita garantia para a entrada segura no céu. Nos dias presentes, quem unge assim o seu povo em nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, é a Avó Rosa como Consolador, da obra O Espírito Santo de Deus e o Consolador, do Bispo Eurico Matos Coutinho e missionário Odete Correia Coutinho, segunda edição, 1985, páginas 65 e 66. Porta do céu. Sempre soubemos que a exclusividade para a entrada no céu era direto de Jesus. João 14,6, 1 de Timóteo 2,5. Agora tomamos conhecimento do ensino herético de que Jesus cedeu parceria à Santa Avó Rosa e à Igreja Apostólica. Assim se expressa a Igreja Apostólica. Por isso afirma ainda que bem-aventurado os que se santificam para terem o direito à árvore da vida, isto é, para estarem ligados espiritualmente ao Consolador enviado, a Santa Avó Rosa, e à sua verdadeira igreja, para poderem entrar na cidade, no reino do céu, pelas portas do verdadeiro poder de Deus. Dizeres da obra O Consolador dos Tempos, nos Tempos do Fim, Primaz Aldo Bertoni, missionário Odete Coutinho, primeira edição, 1989, página 9. São essas as provas bíblicas de que realmente a Santa Avó Rosa é o Consolador prometido por Jesus? A Igreja Apostólica, pelo que temos lido nos livros padrão, compõe-se de poucas verdades e muitas heresias. O juízo de Deus e destinos. Ignorávamos que o juízo de Deus fosse executado por mais alguém além de Jesus, ou seja, a Santa Avó Rosa. Sabíamos que o juízo de Deus seria efetuado por Jesus e, como prova disso, Deus o levantou dos mortos. Atos 17, 30 e 31. O ensino da Igreja Apostólica é o seguinte: entretanto, dizemos que, independente deste período de juízo, o qual está sendo realizado por Jesus, pela Santa Avó Rosa, o Consolador, os que mereceram foram absolvidos e o Espírito levado ao céu. Outros não mereceram diretamente a salvação, mas por não serem tão ímpios e crerem, foram levados para o descanso sob a proteção de Deus, até que todas as coisas se cumpram. E, infelizmente, muitos outros foram irremediavelmente condenados por causa de suas más obras. Trecho do livro Consolador nos Tempos do Fim, Primaz Aldo Bertoni, missionária Odete Correia Coutinho, primeira edição, 1989, páginas 14 e 15. Como se vê, há 3 destinos para os homens: o céu, para os que merecem a salvação. Os que não merecem foram para um lugar de descanso,
naturalmente distinto do céu. E que lugar será esse? Purgatório, limbo? E 3, os que foram maus, condenados. Admitimos que isso seja o inferno. Segundo a Bíblia, existem 2 portas e 2 caminhos que conduzem a 2 destinos. Mateus 7, 13 e 14. O céu para os que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor, João 14, 2 e 3. E inferno para os que recusam a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Marcos 16, 15 e 16. A alma junto ao corpo. Este ensino de que a alma espera o sepultamento do corpo para que por fim se retire não condiz com as Sagradas Escrituras, diz a Igreja Apostólica sobre o assunto. Essa cerimônia que fazemos para os membros desta igreja vem a ser uma homenagem à alma que ainda está ali, velando o corpo. É uma despedida deste para ser levado ao sepulcro. Devem velar o corpo e sepultá-lo simplesmente, pois que a alma que está ali velando também o corpo é bem viva e santificada e recebe do mesmo modo a homenagem dos irmãos. Trecho da obra O Evangelho do Reino dos Céus, Bispo Eurico Matos Coutinho, missionário Odete Corrêa Coutinho, segunda edição, 1985, páginas 199 a 201. Como vemos, a alma aguarda o culto fúnebre e recebe a homenagem que se presta ao morto para, por fim, retirar-se definitivamente. Lázaro, quando morreu, foi imediatamente levado ao seio de Abraão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16 e 22. O ladrão na cruz, antes do sepultamento do seu corpo, foi para o paraíso. Lucas 23 e 43. Com os adeptos da Igreja Apostólica, se dá um tempo de espera até que o corpo seja sepultado. Aplicando o próprio remédio. Identificando o que caracteriza uma seita, assim se pronuncia a Igreja Apostólica dizendo: entendam que uma seita religiosa pode ser numerosíssima quanto ao número de adeptos, pode ser muito rica quanto aos bens terrenos, pode, enfim, ter a aparência de ser a melhor, dado as suas vantagens materiais, mas se não possuir o dom do Espírito Santo do Pai, não terá a verdade, não sendo os responsáveis de tais igrejas batizados com o Espírito Santo, não tendo aprendido por inspiração dele as verdades doutrinárias quanto aos mistérios de Deus e do seu reino, não tendo seus membros esta sublime unção do Espírito Santo para saberem fugir do erro e do pecado, não está neles nem com eles a verdade de Deus, sendo sempre igrejas fracas espiritualmente, sem poderem realizar as obras de Deus, vencidas pela vaidade, pelas vaidades terrenas, pela prática de vícios e pecados, que muito entristecem o Pai Celestial. Trecho da obra O Espírito Santo de Deus e o Consolador, Bispo Eurico Matos Coutinho e missionário Odete Corrêa Coutinho, segunda edição, 1985, páginas 29 e 30. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa é uma organização religiosa que tem a aparência de ser evangélica, que alega possuir o Consolador, que teve um líder carismático que se denominava Primaz, o primeiro, mas que blasfema contra o Espírito Santo, o verdadeiro Consolador. João 14, 16 e 26, e que por isso comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito, predito por Jesus em Mateus 12, 31 e 32. Para esse pecado não há perdão. Logo, os que se achegam à Igreja Apostólica esperando ser salvos estarão para sempre. Para esse pecado não há perdão. Logo, os que se achegam à Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, esperando ser salvos, estarão para sempre excluídos do reino dos céus.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.